Bem-vindos mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Vamos fazer uma breve oração então. Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, a Tua unção sobre a minha vida. Também abre os ouvidos de todos nós, para cada um de nós podermos reter, ouvir, reter e praticarmos os ensinamentos da Tua Torá, que é Espírito e Vida. Agradecemos por esse momento, por esse Shabbat. Em nome de Yeshua Messias, amém, Baruch Hashem. Então, o nome da porção de hoje é Finéias, Pinehas, 41ª Parashá do livro de Números, com o tema separados ou assimilados. Para alguns rabinos, é um tema bastante polêmico, Tem vários tipos de pensamentos sobre a questão de Finéias, Mas eu creio que essa paraxá aqui é bem esclarecedora quanto à atitude de Finéias, Então vamos lá. Envolve no livro de Números, 25:10 a 29:40, 1 Reis, Lucas, entre outros livros. Um breve resumo. O censo de todos os israelitas, a lei acerca da divisão da terra, o censo dos levitas, a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofehad. Hashem prediz a morte de Moshe, Josué designado sucessor de Moshe, ofertas contínuas e ofertas nas outras festas solenes. Diferente um pouquinho, que não vai aparecer lá, o script não vai aparecer hoje lá. Só uma experiência. Vamos lá. Então, a grande questão que aflige Israel até hoje, nós vemos aqui uma temática muito forte na paraxá de hoje, é a questão, algo que acontece, que vem acontecendo muitos séculos, e principalmente ultimamente, mas sempre foi uma estratégia assim das trevas, de tornar Israel, o povo escolhido, o povo separado, a nação sacerdotal, de tornar as nações em geral, junto com as estratégias de Satã, a questão da assimilação. Assimilação é tipo assim, Israel, você não é um povo diferente. Você tem que ser um povo igual a nós. Você não pode ser diferente, você não é diferente. Por que você seria diferente? Você tem que ser um povo igual a todos os povos, Tipo assim, a ocidentalização de Israel, algo parecido com isso aí, Então, Hashem disse a Moshe no Sinai, no princípio, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, duas coisas que chamam atenção aqui nessa frase. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então já aqui já há uma separação em relação a todas as nações, Porque toda a terra é do Senhor, mas o Senhor escolheu separar Israel das demais nações. E isso nem todos entendem, Essa questão. E continua dizendo assim, eu estou lendo em Êxodo 19, 5 e 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. E vós me sereis um reino de sacerdotes e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Então ele fala isso aqui, momentos antes dele dizer as 10 palavras para Moshe. Primeiro ele diz as 10 palavras para Moshe, lá na frente ele entrega as tábuas com essas 10 palavras que ele disse para Moshe. São etapas diferentes, né? Momentos diferentes. Então, na porção de hoje, aqui em Números, qual foi a beleza baseado nessas palavras de Êxodo, aqui em Números, na porção de hoje, qual foi a beleza que Bilã viu nas tendas de Israel? O que chamou a atenção quando Bilã olha para as tendas e diz que belas são as tendas, que belas são essas tendas, né? Que beleza, de onde ele tirou isso? Ele diz assim, ó, Números 24, 5, a porção: quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Então, ele viu, aqui entra uma questão de arquitetura, projetos de arquitetura, né? O que ele viu que chamou a atenção ali? Na disposição das tendas, diferente das tendas dos povos que ele vinha. Existia algo diferente que chamou muito a atenção dele, que ele achou que as tendas eram belas. Eram diferentes, né? Ele viu as aberturas das tendas, as portas, que elas não ficavam direcionadas uma de frente para a outra. Isso chama a atenção do quê? Nos chama a atenção do que isso aí? Bilã percebeu a beleza da castidade que reinava no acampamento de Israel. Essa foi a beleza que ele percebeu, a pureza que havia, diferente dos outros acampamentos dos outros povos. Com as tendas cujas portas não ficam uma de frente à outra, tornando assim um povo puro e saudável. Como que as aberturas das portas da tenda podem tornar um povo puro e saudável? O que explica isso? A posição das tendas revelou uma privacidade entre as famílias. Ah, sim. Digamos, um condomínio de prédios. Imagine você estar morando num bloco assim de um prédio que tem várias torres, 2, 3, 4 torres. Daí você abre a janela do teu quarto e dali 1 metro de distância já tem a outra janela do outro prédio. Então, se você levanta da tua cama, abre a janela e dali 1 metro você consegue ver a outra pessoa. Se ela estiver nua, você vai ver aquela pessoa nua. Se ela estiver conversando, você vai ouvir o que ela está falando. Agora, se essas 2 torres, você está aqui, você abre a janela do teu pé, do quarto prédio, né? E o próximo bloco está a 20, 30 metros de distância de você, você mal vai ver. Você vai ver que tem outro bloco lá. Se a pessoa abrir a janela, você não vai ouvir a pessoa falando. Muito menos você vai ver. Você vai ver, não vai chamar atenção de você. Então, o que é isso aí? Gerou uma privacidade. Existe uma privacidade entre você e aquela outra torre. Então, você não interfere na vida daquela pessoa ou daquela família, e aquela família não interfere na tua. Existe um respeito, né, por causa do espaço. Então, a posição das tendas revelou uma privacidade entre as famílias. Não ficavam o quê? Não ficavam bisbilhotando, nem sondando as tendas alheias, e nem dando palpites. E nem, tipo, peraí, eu vou pular dessa janela para o outro quarto lá, e vou ficar ali com eles também. Porque é tão pertinho, né? Essa privacidade gera uma qualidade de vida que Bilã não conheceu nas culturas de que ele vinha. Qualidade de vida. Então, lembrando que para haver restauração, precisa haver qualidade. Havia um respeito mútuo pela união da família alheia. Então,
cada família tinha os seus momentos de alegria, os seus momentos de vamos dizer assim, entre aspas, de discórdia, mas eles se resolviam entre eles, a família se resolviam esses assuntos entre eles, não ficavam o vizinho dando palpites, interferindo e coisas assim, né? Com isso evitavam, com essa questão da privacidade sendo respeitada, evitavam o quê? Ciúmes, lashon hará, intromissões, discussões, invejas, as tendas e as famílias alheias. Então, quantas coisas que um bom projeto de arquitetura nos favorece a nossa qualidade de vida, né? E quantas coisas que um mau projeto pode trazer para as nossas vidas. Então, você veja que lá, já naquele tempo, já se visava a questão da arquitetura, a boa arquitetura, né? Então, Bilã exclama assim: quem pode atingir esses seres humanos que conhecem seus pais e suas famílias? Isso está escrito no Midrash Bamid Bar Rabá 2.3. Então, quando eu falo em esses Midrash, né, alguns comentários rabinos que eu cito aqui, são passagens que não estão escritas aqui propriamente na Torá, no rolo da Torá aqui, mas que são comentários da Torá oral. E essa Torá oral é que manteve, assim, durante muitos séculos, manteve a subsistência da própria Torá, passando de geração a geração. Chama-se Torá oral. Então, não quer dizer que comentários da Torá oral não são válidos, eles são muito ricos e muito sábios também. Nós temos que discernir, né? Temos pedir oração petando para discernir, mas sempre tem um fundo de sabedoria muito, muito forte ali. Então, esse é do Midrash Bamid Bar Rabá. Quem pode atingir a esses seres humanos, disse Bilã, que conhece seus pais e suas famílias? Então, quando não há você viver na casa do outro e você acaba convivendo lá com outro, porque está muito perto, uma porta, uma tenda frente à outra, você acaba misturando as coisas, acaba recebendo influência lá daquele outro pai, dos outros pais, vira uma mistura, uma salada que não é bom, né? Então, um povo unido não quer dizer que eles vivam 24 horas juntos. Cada um tem que fazer parte da sua família, né? Separadamente. Vamos lá. As nações tentam conceder, presta atenção agora, o que as nações querem? As nações querem que as tendas fiquem com as portas uma frente para a outra, para ver uma mistura. E essa mistura não é bom, não é boa, né? Ela pode trazer 1000 problemas. As nações tentam conceder liberdade completa a Israel, tornando-a igual a todos. Isso acontece até hoje. Bilã, não conseguindo amaldiçoar o povo de Israel, tentou vencer pela assimilação, corrompendo-os. Bilã, né? Bilã junto com Balaque. O inimigo manda a corrupção para o arraial e a prostituição para dentro da congregação. E Israel, em Números 25, 1 a 3, está escrito assim: Israel deteve-se em Shitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sem dúvida que a ira do Senhor iria acender, né? Porque o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, né? Esse juntar, eles não se manteve separado. Não, peraí, eu não posso participar desse tipo de coisa. Eu sou um povo separado.
essa questão do povo separado, eu sei que muita gente ainda faz confusão com relação o fato de nós nascermos do alto, nascermos de cima, nós temos que, agora eu sou um povo livre, agora eu sou uma pessoa livre, agora eu sou uma família livre, eu já nasci de cima, já estou com a minha salvação garantida, então eu tenho a liberdade total. Então essa liberdade total, irmãos, que às vezes alguns não entendem bem, é uma liberdade, mas você se manter dentro da cerca da Torá. Se você sai da cerca da Torá, você já entra no campo da libertinagem. Aí que entra quando a tenda fica uma na frente da outra. Vira libertinagem. Então é essa privacidade que nós temos que manter como povo santo, a gente ser luz para os que estão ao nosso redor, mas você será luz enquanto você se mantém separado do mundo. Agora, se você cede ao mundo, você já entra no campo da libertinagem. E é isso que o Eterno não quer. E muitos não entendem essa questão de separar. O que é você ser livre em Yeshua, se mantendo dentro da cerca da Torá, e quando você pula a cerca da Torá, você entra no campo da libertinagem. Então, o culto a Baal Peor. Quando eu falei ali em Números 25, 1 a 3, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O que é Baal Peor? A gente se fala alguns nomes, né? Mas espera aí, não vejo tanta maldade nisso. Por que o Eterno se irou? Porque o povo juntou-se a Baal Peor, o povo de Israel. O que significa Baal Peor? Então nós estamos aqui para esclarecer as coisas. A restauração é quando as coisas ficam bem claras para nós. Ficar na dúvida não é restauração. Culto a Baal Peor é o seguinte, conhecidos também como cultos da primavera. Até aí está tudo bem, né? Nossa, que nome legal. Significa, olha, agora pega a coisa. Significa o seguinte, em que se levantava um altar, né? E as mulheres tinham relações sexuais explícitas. Elas ficavam nuas e tinham relações sexuais com homens ao vivo e a cores diante de toda a congregação de Moabe para cultuar esses deuses. Nós temos que falar essas coisas. Agora você sabe o que é Baal Peor. Quando diz, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira de Hashem se acendeu contra eles. Não é para menos, né, que a ira da... Entendeu? Números 25, 5 a 8. Disse Hashem a Moshe, para cada um matar os homens que se ajuntaram a Baal Peor. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, o príncipe da tribo de Simão, Zimri, filho de Salu, tomou a princesa dos Moabitas, Cosbe, filha de Zur, e praticou sexo com ela em público, na frente do Mishkan, na frente do tabernáculo. É meio barra pesada isso aí, né? Então aqui eu quero que vocês entendam a realidade da situação. Eu não posso só falar assim por cima, não foi grande coisa que ele fez. Só isso que eles fizeram. Mas quem que era esse cara, esse homem? Quem que era? Era o príncipe, não era pouca coisa. Era um dos cabeças da tribo de Simão. Não era um menininho lá que não sabia nada, não entendia nada. Era um príncipe da tribo de Simão, que se envolveu sexualmente e explicitamente ainda, né, com essa princesa da Moabita, Cosbe.
na frente do Mishkan, do tabernáculo de Hashem. Aí a coisa pega, aí a coisa pega mesmo. Então este ato horrível de rebelião e rejeição a Hashem foi feito pelo conselho de Bilã, pelo conselho que Bilã deu a Balaque. Esse conselho horrível tomou raiz em Israel, e vemos como a idolatria e imoralidade muitas vezes andam juntas. Então, realmente, Zimri, ele foi realmente tomado ali pelas forças do mal, né, para fazer isso. Enquanto tudo isso acontecia, o jovem Finéias, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, toma a lei em suas próprias mãos. Como assim toma a lei? Será que ele pega aqui a Torá e fica segurando a Torá? Toma a lei em suas próprias mãos, né? Tinha as tábuas, não tinha a Torá ainda em rola naquele tempo. O sacerdote toma a lei em suas próprias... Será que ele pegou as tábuas e ele colocou nas mãos? Não. A atitude, ele toma uma atitude, né? Uma atitude diferente. Vamos entender o que acontece. Finéias levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão, e entrou na tenda e atravessou os corpos, o ventre, de Zimri, da tribo de Simeão, e Cosbe, a Moabita, pelo ventre de ambos. Ficando essa lança, atravessou de modo que a lança alcançou o chão, ficou assim, ó, presa no chão, e atravessando os dois, matando os dois na frente da liderança de Israel. Então esse jovem corajoso, chamado Finéias, cessou a peste que consumia os filhos de Israel. A peste, antes dele fazer isso, estavam morrendo um atrás do outro. Estava havendo mortes. Estavam morrendo, de repente outro morria lá, outro caía morto, o outro caía morto, estavam morrendo. Algo assim que não tinha domínio, ninguém podia controlar isso daí, algo desesperador, irmãos. Desesperador. Então, ele vendo toda essa situação aí, vendo que a própria liderança ali, Moisés, os demais, né, ficaram perplexos ali perante toda essa situação aí, alguém tinha que tomar alguma atitude, né? Então, esse jovem Finéias cessou a peste que consumia, e daí, quando ele tomou essa atitude, parou a peste e a praga. Parou, mas já tinham perecido 24 mil pessoas. Às vezes a gente não para pensar assim. 24 pessoas morrendo já é bastante coisa, né? 24 pessoas. Agora imagine 240 pessoas morrendo. Agora imagine 2.400 pessoas morrendo. Agora imagine de 2.000 passa para 24 mil pessoas morrendo. É muita gente. É muita gente. Então às vezes a gente não para pensar nessas coisas, né? Mas como... Será que Deus foi injusto demais? Será que... Podemos pensar que tanto Moisés como Hashem ficaram irritados com Finéias por tomar a lei em suas próprias mãos, matando os dois infratores que fizeram esse pecado como um ato de desafio e rebelião contra Hashem e Israel. Lembra no começo que eu falei, essa paraxá, o tema dessa paraxá é polêmico, porque até hoje tem rabinos que discordam de Finéias ter recebido essa aliança de paz, que ele foi tipo um assassino e ponto. Ele foi um assassino, ele não podia ter feito assim.
Se for nos basear nas leis que existem em Israel hoje, se acontecesse isso hoje, Finéias estaria numa cadeia. Pela lei, né? Então, Zimri e Cosbi tinham o objetivo em fazer este ato sexual publicamente. Eles queriam provar que Hashem de Israel é impotente e que a liderança de Israel era impotente. Ele foi lá com tudo, eles foram lá com tudo, dizendo, ó, nós vamos fazer aqui o que a gente bem entender e vocês não vão fazer nada. Vocês não têm poder, vocês... Ele já estava envolto, né? Pelas hóstias malignas. Então, tipo assim, afrontando mesmo e desafiando, né? Ó, a gente vai fazer o que a gente bem entender aqui, e vocês podem até pensar em querer fazer alguma coisa, mas vocês não vão fazer nada. Eles estavam com isso no coração, né? Só que, peraí, eles estavam afrontando quem? Além dos demais que estavam ali, estavam afrontando quem? Quem? Moshe? Quem é Moshe? É pouca coisa? Não é pouca coisa, né? Então, daí o Eterno ficou irado. Irado, né? Finéias, o jovem sacerdote da casa de Arão, não esperou para obter a permissão de Moisés ou de Arão. Ele não esperou. Ele ficou vendo que eles estavam ali petrificados perante aquela situação e não sabia o que fazer, e também não queriam fazer algo injusto, né? Estavam tentando raciocinar, mas a desespero, a coisa estava tão grande ali, aquela angústia, aquela coisa toda, vendo o povo morrendo lá, e com mais essa situação na frente deles, muito vergonhosa, né? Terrível. Então alguém tinha que fazer alguma coisa, né? E ele não esperou a permissão de Moisés ou de Arão. E ele tomou a lei em suas próprias mãos. Aí que vocês vão entender que ele toma a lei em suas próprias mãos. Por quê? Porque ele toma uma atitude. Na frente de Moisés, né, de Arão, ele toma uma atitude porque ele queria salvar a honra de Hashem e a honra do Mishkan, do tabernáculo, que ficava no meio do arraial. E quando ele faz isso, eu já falei para vocês, deixam de morrer, né, morrem 24 mil, dali para frente para. 24 mil mortos, é muita coisa. Então ele fez isso por conta própria, um ato que foi totalmente fora dos padrões, presta atenção, fora do que é politicamente correto, do que é permitido pela Torá. Questão do politicamente correto. De acordo com a Torá, uma execução não pode ser feita no acampamento de Israel sem um processo no tribunal e uma decisão ordenada pela maioria dos juízes. Presta atenção aqui. Finéias não esperou por ninguém para lhe dar permissão. Hoje em Israel, eu também já falei isso para vocês, Finéias, né, e homens como ele, com uma atitude parecida como que ele fez, iriam certamente para a cadeia hoje, né? Mas aconteceu exatamente o contrário. Opa, então isso já é um argumento e uma luz muito forte para a gente entender uma outra questão aí. O ato de Finéias purificou a deterioração do acampamento. Mas seria essa violência permitida? A Torá e o Talmud delimitam os estreitos da lei que permite matar alguém? Porque a questão a gente pensa mil coisas, né? Uma situação ruim, mas isso aí está completamente distante de se matar, tirar a vida de alguém, né? Tem uma coisa... Finéias toma medidas sem pedir permissão à antiga liderança. Ele tem uma iniciativa ousada e corajosa para proteger a reputação de Hashem e seu povo, sem esperar pela aprovação da liderança
os que eram superiores a ele, né? Finéias conhecia a liderança e que se ele pedisse permissão, presta atenção, se ele fosse agir conforme o protocolo, conforme os padrões, olha o que ia acontecer se Finéias agisse, espera aí, eu vou agir conforme os padrões da Torá aqui, o que a lei diz, né? Olha o que iria acontecer. Haveria uma primeira reunião do conselho, eles iam reunir lá conselho, haveriam discussões, debates, só que nenhuma decisão seria aprovada por razões políticas. E haveriam muitos prós e contras, como até hoje tem prós e contras com relação a essa atitude de Finéias. Até hoje, rabinos que batem palma, rabinos batem palma para Finéias e maravilha, tal. E outros, não, esse cara tinha que estar preso, é um assassino. Até hoje é assim. Então, essa primeira reunião, isso, aquilo, debates e tal, não seria aprovado nada ainda por razões políticas. Daí dava um tempo lá para coffee break, meio longo esse coffee break. No coffee break iriam ter mais discussões e polêmicas. Não, eu não concordo. Não, sim, ele agiu certo. Não concordo. E daí, uma segunda reunião de conselho seria convocada. E haveria um debate até lá. Mais um debate. Metade do acampamento de Israel estaria se corrompendo e se envolvendo sexualmente com as esposas e filhas de seus vizinhos. Então, se a praga que chegou ali em 24 mil, onde que ia chegar esse número se tivesse essas reuniões e vamos fazer a coisa dentro dos protocolos, dentro dos padrões? Ia chegar onde isso? Desses 24 mil podia chegar a 48, podia chegar a 100, 200. Estão me entendendo? Onde é que podia isso? Então, nós nos deparamos com uma seguinte questão aqui, que essa situação gerou um termo que é muito bem-vindo para algumas decisões que acontecem, né, no dia a dia, em empresas, reuniões importantes, tal. A frase, agir fora da caixinha, sair da caixinha, já ouviram isso aí, né? O agir fora da caixa. Isso que chama atenção. Vamos dar uma passeadinha pela Bíblia, né? Vamos lá para a Nova Aliança. Tudo que Yeshua, o Messias, Yeshua HaMashiach, fez durante sua vida foi fora da caixa. Roxo, o que você está falando? Yeshua? Sim, eu estou falando em relação a padrões humanos, as leis que haviam no contexto lá de Israel, né? Mas ele agia dentro da lei da Torá, Yeshua. Então, Yeshua fez durante sua vida, foi fora da caixa, não pedindo permissão a ninguém das autoridades que governavam essa terra naqueles dias. Principalmente para quem que ele tinha que pedir permissão? Que governavam Israel naquele tempo de Yeshua. Para os romanos. Romanos fora da Torá, né? Roma. Ele não pediu permissão para andar sobre as águas no mar da Galileia. Ele não pediu permissão para alimentar 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães. Se ele fosse pedir permissão para fazer isso, eu ia dizer, não, por gentileza, seu Yeshua, saia daqui, porque você não passa de um mágico. Nós não gostamos dessas coisas de magia. Pode se retirar daqui. E fazer assim para ele. Então ele podia, vocês estão me entendendo? Ele fez conforme o Espírito, conforme a Hashem, conforme a Torá. Então, ele não pediu permissão para alimentar 5.000 pessoas com 2 peixes e 5 pães.
Finéias também não foi ao sinédrio e pediu aos anciãos permissão para matar e executar publicamente o príncipe da tribo de Simão e a moabita Cosbe. Já pararam para pensar que ele era levita e ele matou lá o da outra tribo, que era da parte dos filhos de Israel, príncipe de Simão? Diz, nossa, ele é nosso irmão aqui, os filhos de Jacó. Pinhas pegou a lança e perfurou Zinri e Cosbe, matando-os. Moisés, Arão e os anciãos de Israel ficaram ali, torcendo as mãos suadas e dizendo que eles temiam. Moisés era muito temente a Hashem. Ele não podia fazer rápido alguma coisa, ele tinha que fazer esperando uma direção de Hashem. Eles diziam, meu. O que Pinhas fez foi totalmente fora da caixa, irmãos. Foi por isso que os sábios daquele tempo quiseram expulsar Pinhas do acampamento. Lembra que eu falei para vocês da polêmica? Uns eram a favor, outros contra, e alguns sábios quiseram, não, ele tem que sair daqui urgente, sai daqui. Porém a bênção de Hashem legitimou a Pinhas, e não aos que se opunham a ele. Então, para ele evitar ter problemas depois que isso aconteceu, e ele ser perseguido, e até, quem sabe, morto, não se sabe o que ia acontecer, podia acontecer coisas terríveis, né? O Eterno deu essa bênção de paz para ele ser preservado e todos saberem que ele recebeu de Hashem essa bênção. E para ele ter um futuro também, ele poder dormir de noite, puxa, o que eu fiz? Agora eu sou condenado. Então o Eterno faz as coisas de uma forma, né? Porque a coragem dele cessou a praga imediatamente. Não é por isso que de agora em diante vamos passar a praticar atos de violência como esse. Não podemos nos firmar nisso que ele fez. Vai ter uma situação aí, eu vou fazer igual. Né? Então vamos ser sábios, prudentes, né? Não é bem assim, né? Mas então, por que Hashem o abençoou com paz? Agora, eu achei muitíssimo interessante esse comentário aqui de Ramek Davar. São comentaristas, né, da Torá. Tem muitos, né? Eu achei muito explicativo, né? Assim, as palavras. Presta atenção aqui, que é muito interessante aqui. Eu não tinha lido isso antes. O comentarista Ramek Davar, ele diz assim, ó. Como decorrência por ter aplacado a ira e a cólera de Hashem, Pinhas foi abençoado com a virtude da paz, para que não se irritasse ou encolarizasse, e também com a finalidade de contrabalançar a possibilidade de que a atitude de Pinhas, o assassino, com suas próprias mãos, pudesse manter vívido em seu coração um sentimento inadequado de valentia. Tipo, eu fiz isso, eu sou bom. Não? Mas como foi uma ação perpetrada em nome dos céus, quer dizer, foi no coração de Finéias, ele não tinha a intenção de fazer algo ruim, mas sim em honrar a Hashem, o nome de Hashem e o Mishkan, e o tabernáculo, né? Então foi feito em nome dos céus, veio a bênção para que ele estivesse sempre tranquilo e em paz, que isso não fosse algo que cada vez que ele fosse encostar a cabeça no travesseiro, viesse que ele não ia dormir a noite inteira, ele via aquela opressão, aquela coisa, né? E para que isso não se transformasse em remorso dentro do seu coração. Eu achei essa explicativa, olha, de tirar o chapéu. Muito clara, muito nítida, assim. Achei 10 explicativa do comentarista Ramek Davar.
Às vezes isso deve ser feito contra a maioria e contra a lei da terra. Devemos notar que todos os grandes personagens da Bíblia quebraram a lei e não esperaram permissão para fazer o que fizeram. Lembra que eu falei do Messias? Yeshua, né? E Hashem os abençoou e os usou para salvar vida. Tem mais exemplos. Não foi só o Messias. Abraão, por exemplo, foi um deles, né? Isaac, Jacó, Moisés, Yehoshua, Josué, filho de Num, o rei Davi também, né? Oséias, Amós, e assim por diante. Tem mais personagens bíblicos que agiram fora da caixa, irmãos. Muitos personagens da Bíblia não eram perfeitos, não agiram assim nos olhos de governantes, de políticos, né, dos líderes que estavam sobre eles, não agiram da melhor forma, não agiram da forma correta, né, mas eles agiram na direção de Hashem, na direção do Espírito de Hashem. Então, quando o Eterno nos chama, Ele nos chama porque você fez 751 cursos e mestrados e pós-graduação e isso e mais aquilo, e estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém. Depois que você termina todos esses cursos, quando você chega com 80 e poucos anos, que você fez 700 e poucos cursos, o Eterno te chama. Agora, meu filho, você está aprovado, você fez todos os cursos, agora eu vou te chamar. É assim que o Eterno age? Não. Ele nos chama e à medida que a gente vai percorrendo o caminho, nós vamos recebendo as bordoadas. Pá, pá, pá. Nós vamos aprendendo com a vida, nós vamos aprendendo com o próprio Hashem, com o Espírito de Hashem. A gente, claro, quando a gente cai, a gente levanta, a gente prevalece, né? Com o Eterno. Então eu termino assim. Muitos personagens bíblicos não eram perfeitos, mas o seu comprometimento com Hashem sempre foi inquestionável, que eles andavam no Espírito de Hashem. Então eu termino com essa frase: Baruch Hashem, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Bendito é o nome do Senhor que nos deste a Torá. Baruch Hashem. Baruch Hashem.